Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos falar neste vídeo à luz da fé. Vejam, com este vídeo não quero descartar todo o vasto conhecimento da psicologia. Não, de maneira nenhuma. Toda a riqueza e benefício da psicologia está aí para usufruirmos, mas neste vídeo, iluminado pela fé, falar sobre um sentimento que normalmente nos atormenta muito, que é o sentimento de culpa manifestado pelo remorso. Sentir-se culpado por alguma coisa e não se perdoar. Vejam, a culpa ela é importante sim, pois é preciso que nós reconheçamos a nossa culpa, porque é a partir desse reconhecimento de nossa culpa que nós nos arrependemos, o arrependimento, e pedimos o perdão a Deus, nos corrigimos do erro e mudamos de vida. E é a partir também desse reconhecimento de nossa culpa que nós nos arrependemos e pedimos perdão ao próximo também. Então existe a culpa positiva, que leva ao arrependimento e que é um sentimento muito mais fácil de lidar e superar. Pois, como eu disse, o arrependimento nos leva a uma reflexão e a um ensinamento de como não mais cometer aquele erro na nossa vida futura. Mas existe também a culpa que é negativa e que se traduz pelo remorso, que muitas vezes vem em níveis tão intensos de culpa que podem paralisar a vida de uma pessoa ou até mesmo adoecê-la. É do remorso, então, que falaremos neste vídeo. Além de fatores genéticos, educacionais, grupais, sociais, envolvidos no desenvolvimento deste sentimento que é o remorso, em muitos casos, o remorso, é fruto da ação do demônio, na forma de uma tentação demoníaca, seja uma tentação externa, de fora, de Satanás e seus demônios, seja uma tentação interna, de dentro, da nossa carne, no sentido bíblico da palavra, que é aquela parte em nós, consequência do pecado original, e que deixou a nossa natureza humana decaída, e que também tem correlação na psicanálise com o superego, que é uma das atividades mentais nossa, que é aquele juiz severo e impiedoso. A carne é exatamente o que São Paulo nos diz em Romanos 7,19. Em mim existe uma lei que não me deixa fazer o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. E essa tentação interna, ou seja, da nossa carne, no fundo, indiretamente, é fruto do pecado original, que é fruto, no frigir dos ovos, como se diz no linguajar popular, é fruto da ação de Satanás no mundo material. Sim, porque sabemos que podemos ser tentados por três realidades: Satanás e seus demônios,
que estão fora de nós. Podemos ser tentados pelo mundo, que também está fora de nós. Mundo, que são todos aqueles que se fecharam para Deus. Mas somos tentados, e aí é que está, pelo pior inimigo, que está dentro de nós mesmos, que é a realidade da natureza humana marcada pelo pecado original. Então, é sobre esse sentimento de culpa manifestado no remorso, como uma tentação interna da carne, que vem dentro de nós mesmos, ou externa, de Satanás e seus demônios, que também nos tentam, incutindo, colocando pensamentos em nossa cabeça, que vamos falar neste vídeo, para que, entendendo melhor o que é isso, possamos lutar com a graça de Deus e com todas as nossas forças contra esse sentimento que pode nos deixar angustiados, desanimados, tristes, inclusive nos levando à depressão e até mesmo a perdermos nossa alegria de viver. Nesse sentido, que foi exposto até aqui, o remorso, onde a gente fica remoendo a culpa, se martirizando, se culpando por algo que aconteceu, ele é uma barreira, um obstáculo para nós acolhermos o amor de Deus para conosco. Sim, um obstáculo para nós acolhermos o amor de Deus para conosco. E por quê? Vejam, somos um sonho de Deus. Sim, antes do mundo ser mundo, quando só havia Deus e o nada, num determinado instante, Deus, na sua liberdade e no seu infinito amor, pensa em cada um de nós, na nossa missão neste mundo, e decide nos criar. É o próprio Espírito Santo que nos dá testemunho disso. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que no seio de tua mãe fostes formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado. Dele viemos e para ele iremos. Vejam, Deus não é carente. Deus é a felicidade plena, amor pleno. Deus se basta. Ele poderia existir como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, apenas, eternamente, Ele e o nada. Deus não precisava de nós, mas Ele nos cria por amor, para que nós vivêssemos o tudo dele, com Ele. Percebam o amor de Deus. Depois de Deus nos criar, ou seja, após este ato de amor magnífico, o que é que nós fazemos? Viramos as costas para Deus e acreditamos, damos ouvido à lorota de Satanás, Adão e Eva, e nós, por herança, jogamos no lixo esse amor. Que ingratidão de nossa parte, não é verdade? Pois bem, nossos primeiros pais, ao pecarem, ofendem a Deus, perdem os dons de santidade, os dons preternaturais, e nós, por tabela, também perdemos. E assim, Adão e Eva se condenaram à vida sem Deus, o inferno. E o que é que Deus faz? Ele fica indignado com a atitude dos nossos primeiros pais e com toda a sua ira nos pune, nos castiga, e que seria uma atitude justa, pois quem comete uma transgressão deve ser punido. Mas não, Deus não faz isso. Vejam,
o pecado dos nossos primeiros pais e, consequentemente, os nossos pecados, ofenderam e ofendem a majestade divina que é infinita. Nenhum homem, por mais santo que fosse, jamais conseguiria reparar esta nossa ofensa a Deus, pois somos finitos. É impossível algo finito reparar algo infinito, entende? Deus então envia seu Filho único, que é Deus também, infinito, portanto, para, morrendo na cruz, assim reparar a nossa ofensa, nos reconciliando com Deus Pai. Quanto amor e quanta bondade de Deus, não é verdade? E por outro lado, quanta ingratidão de nossa parte. Mas, apesar disso, Deus nos perdoou e nos resgatou por meio de Cristo da morte eterna. Agora, se diante de tudo isso não nos reconhecemos perdoados por esse amor infinito de Deus, é porque não cremos nesse amor. Entende? Aí vem o que eu disse sobre o remorso. Ele é uma barreira, um obstáculo para nós acolhermos o amor de Deus para conosco. Pois, se a gente não se perdoa por algo, é que não nos reconhecemos perdoados pelo amor infinito de Deus, que já nos perdoou de uma culpa imperdoável. E, se não nos reconhecemos perdoados por esse amor infinito de Deus, é porque não cremos neste amor. Estão vendo? Só que é esse amor que nos liberta. Sim, nos liberta, pois a confiança neste amor nos faz viver esta vida com uma outra qualidade, fazendo-nos viver na certeza de que caminhamos neste mundo debaixo de um olhar que nos ama com amor que supera todo o nosso entendimento, amor que supera toda a lógica humana, um amor que mede e dirige todos os acontecimentos desta vida para o bem daqueles que se abrem a este amor. Seja o bem futuro ainda neste mundo, pois Deus vê o futuro que a gente não vê, ou para o nosso bem eterno, a salvação de nossas almas. Pois, como nos revela o próprio Espírito Santo em Marcos 8,36, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, que adianta o homem se dar bem na vida e perder a sua alma. Chegamos ao final da primeira parte da nossa série de vídeos sobre a culpa que se manifesta na forma do remorso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.